todos. Muito obrigado pela presença de vocês, a presença para que a gente estenda até um pouco mais essa experiência de fazer uma retrospectiva integral das obras do Sérgio Persson. O intuito eu sou o William Biagioli, que fiz a programação e a curadoria da retrospectiva, das últimas duas e dessa agora, do Persson no Olhar de Cinema, e faço dos clássicos também. E todo ano a gente, enfim, tem por uma espécie de tradição aproveitar a presença dos convidados ou das pessoas que a gente consegue trazer. No ano passado foi o Stéphane Goudet, o professor francês da Sorbonne, que é um grande especialista na obra do Jacques Tati. A gente recebeu ele e, bom, nesse ano a gente não precisa nem dizer, né? Temos a presença da Regina, da Marina e da Domingas, que, enfim, a gente ficou muito feliz quando deu certo. Primeiro, a gente ficou muito feliz quando deu certo a ideia da retrospectiva, que era uma ideia que eu já tinha tido logo na primeira edição, que a gente tinha conversado, mas acabou que não deu certo de seguir adiante naquela edição, em 2014, e que daí a gente retomou, e até aproveitando o ensejo da ocupação que acabou de acontecer no Itaú, lá em São Paulo. Então acho que foi um momento propício, e, enfim, com uma série de efemérides, como a própria Regina lembrou no debate, uma série de coincidências numéricas com relação a nascimento, enfim, infelizmente a morte precoce, e, enfim, estava combinando com o Paulo, só para complementar essa apresentação um pouco estranha. Eu não sou muito bom na organização dos debates, mas estão apresentadas as três. O Paulo Camargo aqui do meu lado, jornalista, professor e pesquisador de cinema, e além de tudo um amigo, uma pessoa que eu gosto muito, confio, e, enfim, a gente compõe essa mesa para justamente poder ampliar um pouco as discussões ao redor da obra do Persson, a obra que a gente estava discutindo no debate após a sessão do caso dos Irmãos Naves, uma obra bastante diversa, embora curta, justamente pela fatalidade que abreviou a vida e, portanto, a carreira. É uma obra extremamente diversa, extremamente instigante, com vários dos filmes, e até fazendo uma rápida observação, um cenário que ficou tão marcado por um certo cinema cosmopolita e urbano, como a gente mesmo falava sobre São Paulo S.A., tem um filme feito, que é justamente São Paulo S.A., os outros todos não são, tem mais filmes feitos no interior e no mato, digamos assim, do que na cidade especificamente. Então, eu já queria passar a palavra para o Paulo, porque eu sei que o Paulo, a gente estava conversando um pouquinho ali fora, tem uma série de questões, já de ideias que ele queria já propor, e também queria propor para vocês a participação de vocês com perguntas, enfim, a todo momento, porque eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem mesmo para conversar, trocar ideia. Então sintam-se estimulados para perguntar, para sugerir coisas, enfim, aqui é totalmente livre, não tem uma regra assim específica. Boa tarde a todos. Eu estava comentando com o William que é uma situação bastante insólita. Assim. A gente raramente tem a possibilidade de ter contato com fontes primárias, né, e discutir a filmografia de um dos maiores cineastas brasileiros, com a presença de pessoas que têm direta e indiretamente a ver com toda a obra. Vocês não apenas são parentes, esposa e filhas, mas são atuantes na área de cinema, de comunicação, e a Marina fez um documentário, uma investigação profunda a respeito da obra do pai. E existem uma série de pontos que a gente gostaria de conversar a respeito, e na verdade a gente gostaria, eu e o William, de atuar como levantadores, assim, para que vocês pudessem pegar a bola e poder discutir um pouco a respeito da figura, não só apenas do diretor, mas do homem, que para grande parte das gerações mais jovens também é uma incógnita, que a gente não conhece tão de perto, né? Eu estava comentando com ele que, além de ter estudado de jornalismo, eu estudei direito também, e o caso dos Irmãos Naves, desde a época de 80, é um filme que sistematicamente era exibido, tanto para estudantes de jornalismo quanto de direito, porque é um dos poucos filmes brasileiros que discutem o sistema judiciário com tamanha contundência
espírito crítico. A gente sabe que tem a participação do Bernadette no roteiro e que é um filme que resistiu espantosamente bem a essa cópia que foi exibida no festival. Uma prova disso, é um filme com uma atualidade incrível, ao mesmo tempo que a gente pode interpretar que, embora a ação se passe durante o governo Vargas, estava se falando a respeito do período do pós-golpe militar, a gente pode trazer esse filme para os dias atuais e pensar também sobre a questão da justiça num país onde ela é instrumentalizada pelo poder político, né? Então, eu gostaria que, aleatoriamente, vocês falassem um pouco a respeito desse filme que teve uma cópia nova exibida e que tem uma relevância tão grande e que seria tão pertinente que ele fosse mais discutido e visto assim pelo grande público, né? E qual que é a importância dele historicamente e esteticamente. Bom, só ecoando o debate anterior, primeiramente, fora Temer. Para quem participou. E para quem não participou também, fora Temer. Curioso, Paulo levantou uma questão que é a seguinte: ontem mesmo, quando a gente, logo depois da exibição dos Naves, uma das perguntas falava justamente dessa atualidade, né? Então, a pessoa que fez a pergunta falou do Amarildo, né? Falou do caso Amarildo e de como que ainda, quase 50 anos depois, né, do filme ter sido feito, apesar do filme se falar de uma ditadura anterior, como você disse, da ditadura Vargas, ainda existe o abuso dessa autoridade policial, militar, né, que está tão bem descrito nos Naves. E a gente comentou justamente sobre isso, né, de como que muitos perguntam sobre como foi possível os Naves terem sido lançados em 67 em plena ditadura militar, né? Porque obviamente se fazia uma referência ao momento atual, né? Falava-se de tortura de uma maneira muito direta e apesar do Bresson e do Bernadette falarem que as coisas mais cruéis, eles não tiveram coragem de colocar no filme, né? Que as torturas mais bárbaras eles acharam que não era o caso, né, de colocar isso, enfim, no filme, de filmar, mas que como que esse filme conseguiu ser exibido e eles não foram, eles próprios, enfim, perseguidos e presos, etc, etc. E aí tinha isso de que tudo foi muito documentado, né? O Jean-Paul conta essa história de que todas as cenas do roteiro, ele guardava os documentos, né, a prova de que aquilo lá tinha acontecido, de que estava documentado em jornal, e então que se por acaso eles fossem indagados ou interrogados, eles teriam como justificar que aquelas cenas estavam no filme, né? E de fato é incrível, né, que o filme tenha conseguido ser exibido. Foi um filme muito popular. Talvez, não sei, você sabe se foi de fato o mais popular, o que mais vendeu ingresso, o que mais levou público ao cinema? Não, São Paulo, Sociedade Anônima também foi um filme popular, por incrível que pareça, né? Com toda aquela linguagem, com aquela temática urbana, foi muito bem no interior do Brasil também. Mas Os Naves cumpriu exatamente tudo que tinha pensado. Quer dizer, foi um filme que foi visto, assim, foi um filme que deu para ganhar dinheiro. Um negócio muito incrível, assim. Agora, o fato de que o filme passou ileso pela censura militar foi devido a essa artimanha que foi pensada de lançar o filme como se fosse um grande erro judiciário e não um filme sobre a tortura institucionalizada. Então, o filme foi exibido e a estratégia foi lançar o filme ser visto pelo seu público, e aí depois fazer o circuito dos festivais. Então, quando o filme foi exibido no Festival de Brasília, a última cena em que as pessoas, os cidadãos de Araguari começam a reagir contra, na cena do tribunal, eles reagem contra a presença do tenente,
Ali teve o público do festival, a sala do Cine Brasília lotada, como sempre, começaram a aplaudir em cena aberta. Aí no dia seguinte a cópia foi apreendida e o filme foi censurado. Mas aí o filme já tinha cumprido a sua função, né? Já tinha sido totalmente visto. Porque ele é baseado numa história real, mas ao mesmo tempo ele pode tranquilamente ser interpretado como uma metáfora do Brasil pós-golpe. Né? E foi nesse instante que caiu a ficha. Pois é. Você acredita que... É ali. Tinha uma história, né, mãe, de que ele comentava que essa alegoria, né, essa metáfora não vai ser percebida, né? Acho que tinha um certo... ao mesmo tempo que tinha tudo que ele queria dizer com aquele filme, tinha uma coisa um pouco jocosa de dizer: eles não vão perceber o que a gente está querendo falar com esse filme, né? Que é uma coisa, a gente não está só contando essa história, esse erro judiciário, mas eles não vão perceber o que a gente está querendo dizer exatamente com o que está acontecendo, com esse momento político de agora que a gente está querendo falar com esse filme. Não tinha uma história assim? Tinha, mas na verdade era uma aposta, né? Porque foi um grande ato de coragem fazer um filme, mesmo tendo sido antes, aí 5, as torturas já estavam rolando, né? Os nossos amigos já estavam sendo presos, eles desapareciam, a situação já estava muito grave. E era uma aposta, quer dizer, vamos ver, a gente acha que vai rolar, mas podia não dar certo, né? Inclusive nessa época o cinema brasileiro era um cinema que falava por metáfora. Toda a cinematografia dessa década ela falava por metáforas, né? E esse foi um filme que enfrentou o bicho, né? Que colocou o nome nas... Eu vou fazer uma observação rapidinho, já vou fazer uma pergunta que é mesmo de curiosidade pessoal mesmo minha. Mas a observação que eu ia fazer, que até nisso que você falou, é muito interessante, que até recentemente estava estudando um pouco a obra do Kieslowski, o cineasta polonês, e ele falava muito sobre isso, que ele julgava a grande expansão do cinema soviético, os diretores poloneses, os russos. Ele acabava acreditando um pouco a censura porque eles precisavam se superar em relação às histórias que eles queriam contar para simplesmente poder burlar a censura. Portanto, que ele acha que, infelizmente, apesar de tudo que acontecia, eles acabaram fazendo obras incríveis justamente por ter que passar por cima desse tipo de problema. Não estou aqui com isso dizendo que a situação de censura é bom, mas apenas causa essa reação muito estimulante para os artistas que querem dizer e que efetivamente conseguem dizer. E daí a minha pergunta pessoal mesmo, assim, até hoje, como pai do Santiago, eu queria saber um pouco dessa figura, porque a gente que faz filmes também, que trabalha um pouco, não só fazendo festival, mas também fazendo filmes, até agora, recentes experiências também, a Marina pode dizer, efetivamente fazer filmes. Eu queria saber um pouco dessa figura do personagem. Quando que você conheceu ele? Quando que vocês se conheceram? Como que era durante essa realização, durante o período, digamos assim, da formatação das ideias? Porque a gente sabe que cada artista, cada pessoa passa por um processo, enfim, sofre com as questões de cada uma das maneiras, ou enfim... Como que era acompanhar esse processo dessa vontade? Porque me parece, pelos depoimentos, pelo filme da Marina, pelo depoimento das pessoas próximas do Carlão, do Bernadette, do Jô Soares, inclusive, também, que depois ia perguntar, que ele era uma figura mesmo assim, contagiante. Até, eu sempre me esqueço, talvez vocês me ajudem, o presidente anterior da SPCine, me esqueci do nome dele, mas uma vez conversando com ele em Camboriú, não sei, da SPCine. Da SPCine em São Paulo, eu esqueci. O Manevi é de agora, mas o que estava um pouco antes dele, que era um senhor mais de idade, eu me esqueci o nome dele. Enfim, eu vou tentar lembrar o nome dele. Mas é que ele fez um momento da transição ali. Eu esqueci mesmo o nome dele, mas ele me disse que o Persona é uma figura que contagiava, que conseguia, que de uma certa forma até desafiava as pessoas. A energia dele era muito forte, assim, uma coisa meio incontrolável. Né? Então eu queria saber mesmo da tua experiência, assim, de como que eram esses momentos
antes dos filmes, basicamente a gênese da ideia, né? Aqui, como que era esse momento até chegar depois na realização mesmo. Muito difícil de responder. Não, ele de fato ele se envolvia inteiramente na feitura desses filmes, né? O cinema era mesmo a maneira dele expressar toda essa maneira como ele via o mundo e como ele enxergava as coisas. E ele era realmente ele ficava furioso com as coisas que aconteciam, ele sofria intensamente. Foi um período muito sofrido para os artistas, quem viveu a ditadura, né? Hoje eu fico pensando, olhando, e é muito difícil transmitir isso para quem não viveu aquele período. Muita injustiça e sem condição. Hoje, essa mesa que a gente viu hoje, agora, que antes da nossa, que as pessoas falavam, tem que reagir, tem que fazer, tem que acontecer ali. E isso você pode reagir, pode acontecer, pode fazer hoje sem grandes problemas de censura e de se sentir ameaçado e tal. Naquele momento, não, né? E eu conheci, ele estava lançando Os Naves, e eu conheci exatamente numa festa, era uma festa de classe alta, paulistana, onde ele estava exatamente discutindo e querendo convencer as outras pessoas que estavam ali da injustiça dos naves, de como que tinha que reagir. Era assim, ele tentando fazer na vida real o que ele tinha feito, o que ele tinha tentado provocar através dos filmes, né? Ele era uma pessoa que ele falava o que ele pensava, era capaz de ficar discutindo horas para defender seus pontos de vista. Era um momento em que as pessoas discutiam muito, né? As pessoas, era um momento de muita troca de opiniões e de opiniões, de embates apaixonados, de opiniões contrárias, e você escutava vindo de fora, assim, falando, esses dois nunca mais vão se falar na vida. Aí acabava a discussão, um abraçava o outro e saía, sabe? Era uma época muito apaixonante e apaixonada. O Valmor Chagas, que me contou isso no documentário, ele falava assim, o Persson era aquele cara que ele dizia que isso era uma coisa da geração, que ele acreditava que era uma coisa da geração mesmo, né? Era uma geração que tinha lido Sartre, que não suportava a mentira, a falsidade, a hipocrisia, e que eram todos muito sinceros, e acho que por isso que tinha esses embates, né? Quer dizer, existia uma coisa de você ter discussões calorosas, enfim, é isso, discussões ideológicas, filosóficas, super inflamadas, e de até um quebra-pau mesmo, tal. E aí, mas também, os Antunes também falam, eles brigavam, mas faziam as pazes com a mesma facilidade com que brigavam, e estava tudo certo, entendeu? Talvez hoje a gente, não sei se hoje, né, as coisas também estão mudando muito rapidamente, mas a gente tem uma tendência a ser um pouco mais morno, a ser mais educado, né, tentar não ofender, sei lá, né, pessoas com ideias, assim, se você discorda, você acha que um filme de um colega não é tão bom porque, sei lá, uma coisa que você faria diferente. As pessoas hoje acho que não tem essa discussão tão... E os cineastas mesmo, eu acho que tinham essa postura de fato discutir os filmes uns dos outros, né? Eu estava lembrando ontem justamente do embate do Persson com o Glauber por causa do São Paulo Sociedade Anônima, né, que eles tiveram me contam, né, claro, não era nascida, mas de que o Glauber teria ficado muito aviltado com o final do São Paulo S.A. e teria tentado falar com o Persson que ele tinha que mudar aquele final, porque o Carlos não poderia voltar para São Paulo depois de ter conseguido romper com aquele sistema opressor, né, com aquela engrenagem da qual ele passa o filme inteiro tentando se libertar, e que aquele final representaria, enfim, a derrota do povo, enfim, do homem como indivíduo e tudo mais. E que o Persson dizia que não, era justamente
ele acreditava que o final do filme deveria causar uma revolta e não apaziguar os ânimos, né? Que ele acreditava justamente que o efeito, mas no final das contas os dois estavam querendo a mesma coisa, só que um acho que acreditava em um caminho e o outro em outra. Eu acredito que esse tipo de coisa, esse tipo de discussão é muito produtivo, é muito importante, né? E não sei. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso hoje, mas talvez não tanto quanto fazia-se. É interessante que no Manifesto Estética da Fome existe um determinado trecho em que o Glauber fala sobre como o cinema novo trabalha com os personagens femininos. E ele cita o São Paulo S.A. com bastante apreço, né? A forma como o Persson ele tira a carga melodramática que existia até então no cinema nacional, até o advento do cinema novo, e de maneira muito elogiosa. Então percebe-se esse diálogo verdadeiro, que há discordâncias e há concordâncias. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a relação do Persson com essa geração do cinema novo, em que ele é visto como integrante, mas ao mesmo tempo como uma personagem muito peculiar, assim, numa outra órbita, talvez, embora seja constantemente lembrado como integrante da geração. Você, pela pesquisa que fez, apesar dele ser da mesma geração, ele nunca foi parte do cinema novo, né? Ele nunca, e acho que ele não se via como membro e nem era visto como, acho que em algum certo momento, pelo que eu consegui pesquisar e me foi dito pelos meus professores, inclusive críticos de cinema, e que houve um momento em que tentou se encampar o Persson, sim, o cinema, sobretudo do Persson e algum do Roberto Santos, mas que eles eram tão independentes e tão autônomos e estavam em outro estado, e até por essas razões, enfim, por exemplo, o São Paulo S.A., né, acho que por causa desse embate, não sei, não tem outro nome para chamar, nesse momento, que não houve, digamos, acho que não houve uma aproximação nesse nível de que Persson faria parte. Obviamente que existiam alguns pontos de contato, como que Persson e o cinema novo e o Roberto Santos, enfim, e os cineastas que faziam cinema naquela época, todos faziam parte de uma mesma geração que fazia um cinema que era contra o modelo do ciclo anterior, que era o ciclo da Vera Cruz, né? Que era um cinema de grandes estúdios, um cinema muito baseado no modelo americano, de Star System e de filmes muito caros, né? A Vera Cruz tinha essa característica, né, de ser perdulária, como dizem, mas que esses cineastas, eles bebiam na fonte, né, do neorrealismo, da Nouvelle Vague. Muitos deles estudaram na Europa, como o próprio Persson, que estudou no Centro Experimentale. Então, eles acreditavam num outro tipo de cinema, né? Então, isso sim era uma coisa que era comum a todos eles, mas isso não faz com que todos os filmes feitos dos anos 60 sejam do cinema novo, né? E isso é um erro que acontece em muitos livros de cinema brasileiro, muitos críticos, inclusive, classificam o Persson como mais um expoente do cinema novo, uma coisa que ele não era absolutamente. Então, essencialmente, o cinema que ele fazia, principalmente nessa época, era um cinema urbano, né? São Paulo S.A. é um cinema que fala do homem urbano. E o cinema novo, na época, falava do Nordeste, do homem do campo, do homem que estava oprimido pela seca, enfim. E todos os filmes do cinema novo terminavam sempre com o personagem principal de costas para a câmera indo embora numa estrada. Era assim, a maioria dos filmes, se a gente listar, a gente vai ver que é isso. Em São Paulo S.A., o personagem voltava de frente, né, de frente para a câmera, e ele voltava para a cidade. Assim, eu não sou crítica, mas assim, existem muitos pontos, os pontos-chave de um ponto de vista
da dramaturgia e da construção dos personagens, que você vai ver que eles são diametralmente opostos mesmo, inclusive filosoficamente. Se já tiverem perguntas aqui. Tinha uma outra coisa em relação que era muito importante que é muito importante na obra do Pesson, que era uma preocupação com a comunicação com o público, né? O Pesson tinha essa característica de fazer filmes que para ele a coisa mais importante era se comunicar, né? Assim, mesmo fazendo um filme como São Paulo S.A., que tinha uma linguagem, uma montagem ousada, né? Um filme que é cheio de flash forward, flashback, vai para lá e vai para cá, não sei o que é uma coisa que poderia trazer, digamos assim, alguma dificuldade para pessoas que não têm assim, uma familiaridade com a gramática do cinema e tudo mais. Assim, mesmo assim, essa preocupação de que o filme precisava comunicar, ele sempre teve. E Os Naves daí já tem uma narrativa mais clássica, né? E alcançou o objetivo, porque isso foi um filme popular, um filme que também tinha essa coisa, como a gente estava falando, né, de ter uma catarse, né, as pessoas verem, enfim, lá no final do filme, quando as pessoas aplaudiam que era isso, a derrota de um poder militar, etc. Então, e aí depois ele vai fazer 2 comédias, né, com a intenção, de fato, de ter uma comunicação com o público. Então, isso era uma outra coisa também que o diferencia um pouco do cinema novo, assim, de que essa era uma preocupação, digamos, primordial, assim. E até parece um pouco uma narrativa que parece sempre ter só 2 opções, né? Parece que ou você rejeita o público de alguma forma, enfim, e passa, ou você assume isso. Então, parece sempre difícil ter alguém que tenta de alguma forma costurar essas 2 partes, enfim, fazer filmes um pouco mais pessoais e reflexivos, mas ainda assim com essa busca. Porque não é fácil, mas senão a gente trabalhamos todos. Sim. Mas uma coisa que eu ia perguntar, que tem um livrinho que é um livrinho bem desconhecido, assim, e um pouco, enfim, não sei porque, mas chama-se Adeus Cinema, um livro do Anselmo Duarte. Não sei se vocês já viram e tudo. Embora seja o relato dele mesmo, e aí sim um relato bastante pessoal e às vezes até um pouco amargurado, assim, ele conta um pouco essa passagem do cinema novo, que ele faz até uma brincadeira um pouco amargurada. Ele diz que o cinema novo nasce justamente quando o Pagador de Promessas ganha o prêmio em Cannes, enfim, ele passou também a ser um pouco combatido na época e toda essa história, e que a gente já sabe mais ou menos, mas aí passa por uma espécie de redenção dele justamente nos Naves, né? Só que isso eu só queria comentar para puxar para um outro lado da conversa também, que fazendo uma espécie de retrospectiva, é impressionante como em todos os filmes, mesmo nos curtas que a gente assistiu ontem, o trabalho com os atores e com os grandes atores da nossa história, assim, praticamente todos passaram pelas mãos do Pesson, e praticamente todos entregaram performances assim absolutamente incríveis, né? Só para complementar, o Pesson foi ator, né? E me parece que ele tinha um grande cuidado na direção de atores, e isso é visível nos filmes. Na tua pesquisa, que é uma pesquisa de cineasta, mas também de filho, o que você conseguiu delinear, né, nesse aspecto do trabalho dele? Quando eu fiz o documentário, eu entrevistei alguns atores, né, e todos eles falavam dele com muito carinho, no sentido de que ele realmente, primeiro, ele teria muito cuidado com os atores, claro, mas ele, de uma coisa da confiança, né? O Raul Cortez falava muito isso, falava assim, olha, o Pesson, ele fazia gestos e coisas que demonstravam isso, de que ele dava muita liberdade, mas ao mesmo tempo passava uma sensação de que ele confiava muito no que aquela pessoa estava fazendo, e isso era muito estimulante, né? Isso foi uma coisa que o Raul Cortez me falou. E a Eva Vilma também me falou isso. Ela falou assim,
Ele era bravo quando precisava ser bravo, e era ótimo, dava umas broncas. Então que ele tinha, eu acho que essa coisa da personalidade dele, ser uma personalidade também, acho que isso passava pela a direção dele, e a relação dele com os atores passava muito por isso também, essa coisa passional. E aí, agora recentemente na Ocupação, a gente recuperou uns áudios do MIS, que foram feitos na época de uma outra retrospectiva que foi feita, eu acho que na época talvez de 15 anos da morte, uma coisa assim. Não, assim. Não, aqueles áudios. Do MIS, Bom, enfim, foi de uma mostra, né, uma retrospectiva que teve no MIS, e aí tem uma entrevista aqui do Paulo Goulart que ele falava uma coisa super bonita sobre o Persson. Ele falava assim, o Persson, ele tinha um sentimento de tribo. Então, assim, e que ele, quando ele estava trabalhando, fazendo alguma peça, ou trabalhando com um grupo de atores, ele queria fazer tudo com aquelas pessoas. Ele queria, então, daí todo mundo fosse pro sítio no final de semana, que fosse um churrasco, e jogasse vôlei, fossem pra piscina, e que daí eles no dia seguinte estavam trabalhando, que ele gostava, ele tinha esse sentimento de comunidade, assim, e que ultrapassava só o trabalho, né? Não era só uma coisa de você ir lá, ensaiar e fazer um pouco, que ele queria aquilo, era a vida dele. Né? Ele queria que aquilo fosse de fato a vida dele, não somente o trabalho. Mas acho que o fato dele ter... acho que gostava de misturar bastante, né? Ter não só o trabalho, onde ele queria depurar tudo que os atores pudessem dar, mas também estar junto, ter uma interação com eles, e nisso misturava, né? Queria fazer os churrascos no sítio, que todo mundo fosse junto, depois fosse ao teatro junto, mas queria aproveitar para pôr todo mundo para trabalhar. Lá no sítio tinha um trilho onde passava um trem, e nessa peça os atores todos faziam homens vestidos, eram mulheres, mas eles eram homens vestidos de mulheres, e era orquestra de senhoritas, né? E aí ele pôs todo mundo para andar nos trilhos, né? E aí todo mundo, o Paulo Goulart conta essa história, mas que ele pôs a gente para andar no trilho? O que esse maluco está querendo que a gente fique andando no trilho? Que era para ver como é que eles andariam se eles estivessem de salto. Então começou o treinamento deles, dos atores que iam usar salto durante a peça, nos trilhos do trem, né? E até todo mundo entendeu o que ele queria com aquilo. Ele fala, não, eu só quero que vocês andem aí nos trilhos e tal. E aí tem essa coisa de ser um cara meio maluco, querendo fazer com que tudo funcionasse junto e tal, até todo mundo entender o que ele queria, né? Foi um dos trabalhos mais importantes da carreira do Paulo Goulart, né? E foi uma... Foi a única vez que ele ganhou o prêmio. Melhor ator. E o fato dele ter sido ator antes, com certeza tem influência nisso, né? Porque o Persson, ele começou como ator, ele aliás, poderia ter começado até antes, caso minha avó tivesse deixado, mas o Persson, ele começou, quando ele estava na escola, ele fez participou de um concurso para a escolha de um ator que ia fazer uma peça e tal. É quando ele foi passando por todas as fases, até que era ele o escolhido, quando minha avó descobriu que ele teria que viajar com a tal da peça, teria que faltar a aula e tal. Minha avó daí falou que de maneira nenhuma que é isso, que esse menino vai faltar na escola, não, e ele não fez. E isso, imagino eu, deve estar causando uma frustração dele, assim, enfim, porque eu acho que ele gostava de fazer aquilo, mas ele conta na entrevista que ele deu para a TV Cultura que ele tira um sarro dele mesmo, ele fala assim, não, o teatro saiu ganhando e o cinema saiu ganhando, que eu sou péssimo ator, eu não sei atuar, eu não tenho a exibição necessária para ser um ator e tudo mais. Ser um ator, na verdade, para ele era só uma maneira dele se aproximar daquilo que ele gostaria de fazer na vida, né? Porque, na verdade, o que acontece? A família dele, né, ao contrário de nós, que já nascemos numa família de artistas, né? Não, mas enfim, uma família que tem proximidade, né? Que, enfim, nós desde sempre, a gente frequentou teatro, cinema, e, enfim, a gente sempre teve essa oportunidade. A casa do meu pai não tinha nada disso, né? Minha avó era fiscal do imposto de renda, meu avô tinha uma oficina mecânica, virou uma fábrica aqui, não sei o que, meu avô era empresário, então
tanto que o São Paulo S.A., não sei se as pessoas sabem, mas o São Paulo S.A., o primeiro título do São Paulo Cidade Anônima era Agonia. E ele escreveu, quando ele foi para a Itália para estudar, e é um filme que é uma espécie de contra-autobiografia. É como se, o Jean-Claude fala isso, né? O Carlos, o personagem principal do São Paulo S.A., que é feito pelo Ramon Chagas, é o terror do Persson, é o que o Persson pensou que ele poderia se tornar e a revolta dele em relação àquela vida, ao que ele poderia ter sido. Porque ele poderia ter se tornado empresário, ele poderia ter seguido enfim, a carreira do pai, ou ele, né, uma coisa mais cômoda, mais confortável, enfim, estava lá, estava na mão, ele já herdaria aquilo, sei lá, e não era isso que ele queria fazer, obviamente. Então ele dizia que fazer teatro como ator era só uma maneira, ou fazer cinema também, porque ele fez filmes, inclusive, era só uma maneira dele se aproximar daquilo que ele queria fazer da vida. Mas é muito claro que ele descreve esse universo do lado de dentro, né? Quando ele fala do personagem do Carlos, daquele mundo empresarial, ele conhecia muito bem, sabia muito bem do que ele estava falando. E o fato dele ter mudado o título também é muito significativo, né? Porque a agonia era provavelmente o que ele estava sentindo na época que ele estava escrevendo, porque ainda aquilo lá não era uma realidade. Quando ele dirigiu São Paulo S.A., ele tinha 26 anos. Então, você imagina, tudo pode acontecer na vida de uma pessoa, né? Quer dizer, você é muito jovem, você está tentando uma carreira, você pode ou não pode virar, você pode fazer um filme que ninguém vai ver, e enfim, você daí não tem uma condição de fazer um segundo, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Né? O que você vai fazer da sua vida é uma pergunta muito... que a gente sempre se coloca, mas quando você é jovem, que os caminhos ainda estão um pouco definidos, mais ainda, né? Então você... e quando ele muda, acho que para São Paulo Sociedade Anônima, acho que já tinha dali um caminho talvez um pouco mais pavimentado, né? Talvez aquilo não fosse mais tanto uma agonia, mas uma reflexão sobre um momento de agonia que é esse. Zé? Eu só queria perguntar para vocês o seguinte, né? A gente vê a obra do Persson, talvez os dois filmes mais conhecidos ser o São Paulo Sociedade Anônima e o Caso dos Irmãos Naves, né? O Caso dos Irmãos Naves, que vocês estavam falando sobre ele na hora que eu entrei um pouco atrasado, mas é aquele filme de um realismo crítico assim muito forte, né? E o São Paulo Sociedade Anônima é um dos filmes brasileiros mais assim que dialogam com a novela e vaga talvez que existam, né? Pelo desenquadramento de câmera, um tipo de mal-estar social, um certo existencialismo de base ali e tal, junto com a questão política, né? Mas ele faz também, você pega na obra dele, ele faz o Cassie Jones, né? Você faz Panther Valente, Trilogia do Terror e tal, né? Vocês falaram um pouco sobre essa procura dele pelo diálogo com o público, mas a questão que eu queria colocar é o seguinte, né? Se essa diversidade temática e estilística ela tinha só a ver com essa tentativa de dialogar com o público, ou se era algum tipo de inquietação dele que não se contentava em seguir uma via assim, de estilo, de tema, tal. Como é que vocês veem esse tipo de coisa? É uma especulação, né? Ele era realmente inquieto, né? Ele era inquieto como pessoa e inquieto como artista. Ele era tudo isso. Ele ao mesmo tempo que ele se desesperava ao ver a desigualdade social brasileira, ele chegava em casa chorando e pegava um cobertor da Marina para levar para a mulher que estava com um bebezinho lá embaixo do prédio, no inverno, e levava, e assim, ele sentia isso não só de uma maneira, vamos dizer assim, reflexiva, mas ele sentia a desigualdade social, a opressão política, tudo isso ele vivia. Mas, ao mesmo tempo, ele adorava comédias, adorava brincar, rir, ele tinha uma alegria de viver muito grande. Então,
eu fui obrigada a assistir todas as comédias do cinema italiano da época com ele, porque ele era o primeiro, estreava e ele queria ver, e eu queria ver o Bergman, eu queria ver não sei o quê, e tinha que ir lá, e ele se divertia, ele ria e tal. E ele dizia, por que eu não posso fazer uma comédia? Por que eu não posso também me divertir? E isso não só dentro do cinema, mas assim, ele também escrevia para o Pasquim, levava isso muito a sério, a veia jornalística dele. Fazia teatro, quando ele fazia teatro, ele fazia para valer também, ele se jogava assim, inteiro, em qualquer coisa que ele estivesse fazendo. Eu vejo, eu não sei, eu fico pensando assim, qual outro cineasta que eu conheço que tem esse amplo espectro de expressão de gêneros, e eu penso no Kubrick. O Kubrick também é um cineasta que faz um filme aqui desse jeito, de repente ele está fazendo uma outra coisa, de repente é uma outra coisa. E Estou fazendo ficção científica. não, ele ia fazer, o próximo filme era. Eu acho que o fato dele passear entre os gêneros, acho que tem um pouco Tinha disso. mais um que ele escrever. Eu acho que essa variedade, né, sobretudo entre os gêneros cinematográficos, eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, de uma pessoa que gosta muito de cinema e talvez queira experimentar. E o curioso é que ele não é que ele fez uma espécie, ele criou uma expectativa muito grande em relação ao tipo de cineasta que ele era quando ele fez 2 filmes que ficaram até mais conhecidos, né, por serem filmes engajados, né, enfim. E eu acho que a expectativa era que ele continuasse sendo esse cineasta que fazia esses filmes, enfim, que tinham uma crítica social mais direta, talvez, mais explícita, mas pelo jeito ele não ligava muito para isso, né? Tipo, falava assim, eu vou fazer o que eu quero e pronto. E essa autonomia dele, que é uma característica muito forte, muito bonita também, eu acho, né? De que era, e eu acho até por isso essa talvez tenha sido uma das razões pelas quais não dá para falar que ele era um membro do Cinema Novo, porque eu acho que ele não tinha isso nele. Fazer parte de um grupo, acho que não estava no DNA dele. Eu acho que essa independência, essa autonomia eram muito importantes para ele, eram essenciais na personalidade dele. Assim, tanto que poderia ter existido um outro grupo em São Paulo que na época tivesse feito a mesma coisa, ou que complementasse o Cinema Novo, que dialogasse com o grupo, né, com o Cinema Novo. Isso não aconteceu. Talvez os cineastas paulistas tivessem um pouco mais dessa característica de ser um pouco mais independente, mas não sei, isso também já é especulação, mas eu acredito muito nisso, assim, de que, né, ele fez um filme de tribunal numa época em que não sei quantos filmes de tribunal a gente tem hoje no Brasil, são raríssimos, né? Na época talvez tenha sido o primeiro, o único, né? Os Naves, por exemplo, e no teatro, sobretudo, ele tinha isso também, né? Quer dizer, ele fazia o Grande de Coca-Cola, né? Era um cabaré com concerto, era uma coisa totalmente entretenimento, e aí vai lá e faz o Wicklow, sabe? Despesado, né? Então, esse passeio por entre os gêneros, essa liberdade que ele tinha de passear entre os gêneros, ele levava para todas as coisas, né? No caso dos Irmãos Naves, se eu me lembro ontem no filme, praticamente não tem trilha sonora, né? Não tem, né? Tem só aquele... Só, né? Feito todas as mulheres do mundo. Ele chama Glaucio Rocha, que tinha terminado de fazer o do Glauber, o Terra em Transe. Chama o Grande Otelo, ele adorava o Grande Otelo. O Grande Otelo faz uma pequena participação. Inclusive, é bonito aquilo, né? Que ele começa falando de costas, assim, mas você já reconhece a voz do Grande Otelo, né? E, de repente, quando ele vira com aquele sorriso lindo de Grande Otelo, aqueles dentes brancos aparecendo. E quem mais? Ele vai pegar a Sandra Breia, que era uma atriz que estava surgindo ali naquele momento.
Ele vai lá, pega a Sandra, e o Hugo Bidê, que era um personagem de Ipanema, super amigo do Milor Fernandes, de todo aquele pessoal de Ipanema, enfim, ele vai lá e faz um filme carioca, né? A parte do Maracanã. Ah, então, né? do Maracanã. Então, e é um filme que é cheio de truquezinhos, porque ainda não existia toda esse suporte tecnológico de hoje, que você pode inventar um estádio de futebol lotado e tal. Então tinha realmente, o Paulo José conta isso no teu filme, né? Tinha um... Quer contar? O Paulo conta, ele fala assim, olha, falam de mim, de vários momentos da minha carreira, mas o momento auge da minha vida, como ser humano, não, nem como ator, foi quando era um intervalo, não vou lembrar agora os times, vamos dizer que era o Fla-Flu, não sei, mas já estava todo mundo preparado, a equipe já estava sabendo, eles teriam 15 minutos para filmar no intervalo. E aí que o Paulo José fazia um juiz afeminado e tal, então ele tinha que fazer trejeitos e tudo mais, que ele falou com o Maracanã gritando bicha, 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 que aquilo foi o momento auge da vida dele como humano. Eu nunca me senti tão ovacionado e tal, enfim, que ele falou, foi realmente muito emocionante. E se você vê o filme, você vê o Persson saindo correndo. Porque a câmera uma hora dá uma virada, segue o Paulo José assim, aí você vê ele sair, quem conhece, né? Quando quem quiser assistir de novo, presta atenção nisso, tá lá o Persson correndo, fugindo da câmera. É engraçadíssimo, tem que único. Então isso é que demonstra assim, o grande produtor que ele também era, né? Imaginar, ele escrever essa cena e já imaginar como é que ele vai fazer essa cena, né? De ir lá conversar com o pessoal, falar, por favor, vai uma equipe, deixa a gente entrar no intervalo, vamos fazer. Então, a história do aniversário. A história do como a história. O Paulo José que me contou também, mas que era isso, né? Cinema, guerrilha e tal, você vai pedindo para as pessoas, poxa, posso filmar aqui no seu apartamento? E aí pediram para uma moça, pode filmar no seu apartamento? É rapidinho, coisa de 2 horas a gente mata. Aí ela falou, não, hoje é meu aniversário e tal. Não, mas é rápido, imagina, em 2 horas, que horas é o aniversário? 9, chamei os amigos aqui para as 9 da noite. Imagina, 7h30 a gente está longe daqui, faz tempo. Mas o Paulo José fala assim, corta para meia-noite, estavam as amigas no corredor do prédio, parabéns. E eu peguei, corta, vai, mais uma ação. Não, porque tinha ele subia numa caçamba, que era complicado. Que tinha uma janela, exatamente. Era um prédio super moderno, que ele era todo de vidro, então precisava ser ali naquele prédio. O Paulo José contava, o Paulo já tem uma memória, ele foi a entrevista mais impressionante, assim, de lembrar de detalhes, mesmo assim, da filmagem. Ele lembrava das cenas, como foi filmado, o que aconteceu no dia, o que o Persson falou antes, impressionante. Eu queria perguntar, no debate a gente passou um pouco por cima de um nome, até que eu tenho muita curiosidade, que é o do Glauco Mirko, que vocês falam que foi um grande parceiro, um produtor, e até a gente estender para os outros colaboradores que são bastante recorrentes. O Oswaldo de Oliveira sempre, não sempre, mas um parceiro habitual dos filmes, o Ricardo Aronovitch, que fez a fotografia de São Paulo S.A., que celebrado sempre como uma das mais espetaculares fotografias do cinema, o Jean-Claude Bernadette, enfim, tem uma série de colaboradores recorrentes assim, com Persson, que são figuras mesmo assim, impressionantes, mas a do Glauco para mim é um pouco misteriosa, assim, talvez os produtores sempre são mais misteriosos mesmo, mas eu queria que, enfim, se pudessem falar um pouco desse, porque eu acho que também são figuras que acabaram, enfim, servindo em algum momento como uma base de apoio, enfim, incentivadores, enfim, queria saber um pouco mais disso. No teatro, no cinema, ele também tinha. Então, eu não Na verdade, o cinema tem essa coisa particular que é... Você já viu
Vira uma trupe, mas de repente acabou a filmagem, cada um vai para um lado e tal. Isso é muito, assim, é muito característico de uma equipe de um elenco de cinema, né? A gente sempre tem, quando termina um filme, você sempre entra em depressão, você não vê mais. Você fica assim, você fica um mês e meio vendo as mesmas pessoas acordando, e principalmente quando a locação é fora de onde você mora, né? E de repente acaba a filmagem. Então o cinema tem essa coisa. O teatro não, porque o teatro, além de você ficar junto no período dos ensaios, tem toda a temporada, né, que você se vê toda noite e tal. E ele tinha uma característica como diretor de teatro que era muito surpreendente, que é que ele assistia todos os dias o espetáculo. Ele sentava no meio do público, aqui os atores e tal, e ele lá com o caderninho dele, ele anotava: Paulo, você demorou não sei quantos segundos antes de dar a fala, não sei do que. O outro, não quero caco no pódio, e não sei o que. E logo depois do espetáculo, o público aplaudia, ia embora e tal, ele tinha uma reunião estabelecida com os atores, onde ele sentava e eu tinha que ficar esperando lá fora, ele dá as instruções, ele criticava, tanto que terminava o espetáculo, terminava um ano depois, com casa cheia, e com o espetáculo assim, tinindo. Não tinha aquela coisa de teatro que às vezes acontece, de a peça começar a ficar mais solta. Com ele não tinha isso não, ele assistia e ficava cobrando depois. Mas aí em relação ao Glauco, eu me lembro, o Glauco faz parte da minha infância, assim, eu tive o Glauco quase todos os dias, assim, né, porque eles eram realmente muito próximos, assim, acho que o Glauco fala isso, né, que eles foram amigos durante 10 anos, depois mais 10 anos de sociedade, e o Glauco tinha uma personalidade que era uma espécie de composto complementar do Bresson, né, o Glauco era mais tímido, o Glauco, né, falava pouco, mas era um super montador, era realmente assim, acho que a parte criativa, né, a parceria não era só uma parceria de administração, porque o Glauco era um administrador e tudo mais, mas ele também tinha uma parte de criação muito, muito importante, assim, eu acho a montagem, todas as montagens que o Glauco fez de todos os filmes do Bresson, eu acho assim, eu acho incríveis mesmo, assim, eu acho que até merecia talvez uma revisão, assim, de crítica, de alguém se debruçar sobre o trabalho específico do Glauco, porque todos eles têm ousadias incríveis, assim, o São Paulo S.A. tem, obviamente, mas o Cassie Jones, se você observar a montagem do Cassie Jones, é uma loucura, assim, é muito divertido de ver, assim, você vê que de fato não era simplesmente um executor ali de ideias, né, era um cara que de fato dava um input criativo muito importante ali. Mesmo nos naves, né? Nos naves também. Não, é incrível, o trabalho dele, ele era um montador excepcional, assim, de verdade. Obviamente o Jean-Claude, né, também, o Jean-Claude chegou a escrever um outro roteiro de um filme que nunca foi filmado, que era talvez a grande frustração do Bresson de não ter feito, que é A Hora dos Ruminantes, um roteiro baseado no livro do J.J. Veiga, que era um filme, aliás, que falaria sobre uma outra ainda ditadura, né, quer dizer, o Bresson tinha um pouco essa coisa de ir falando por metáforas e infelizmente esse filme não foi feito. Ele teria feito logo depois dos Naves. Esse filme ele começou a ser produzido, chegaram a levantar a primeira parte do orçamento e compraram um negativo colorido, seria uma produção mais ambiciosa do que os Naves. A gente tem inclusive as cartas de acordo que eles fizeram com algumas já locações, e enfim, é uma produção que já estava sendo feita, né, a pré-produção, quando o Mário Tivelli desistiu do filme. Segundo o Jean-Claude conta, foi a mulher do Tivelli que achou que ele estava muito doente e fragilizado, que ele não aguentaria mais uma produção, porque de fato é uma coisa estressante. E aí o Mário Tivelli
dando para trás, enfim, como indenização pelo trabalho que já tinha sido feito, deu os negativos que já tinham sido comprados. E aí eles venderam esses negativos cor e com o dinheiro desses negativos vendidos compraram o negativo preto e branco e fizeram o Panca de Valente, que seria um filme que ele imaginava que com o lucro desse filme, que era assim que ele fazia, né? Um filme dava dinheiro, pegava-se dinheiro deste filme e fazia outro. Então, com o lucro deste filme, ele faria A Hora dos Ruminantes. Como o filme foi um fracasso, segundo ele mesmo, um fracasso artístico, um fracasso profissional e um fracasso comercial, ele, enfim, faliu e foi fazer publicidade. Então, mas por que eu estou falando isso? Mas para falar do Jean-Claude. E um outro filme que o Jean-Claude escreveu, que nunca foi feito, isso o Jean-Claude conta também para mim no filme, que é que quando ele estava fazendo o roteiro dos Naves, um dia o Persson chega para ele, o Jean-Claude Bernardet ficava trancado segundo ele, né? Ficava enclausurado na Biblioteca Nacional, fazendo o levantamento, a pesquisa dos Naves, pegando todos os jornais e revistas da época para documentação, enfim, para pesquisa para fazer o roteiro. Aí um dia o Persson chega lá e fala assim: Jean-Claude, para tudo, nós vamos fazer um filme com o Roberto Carlos. E aí o Jean-Claude falou: você tá louco? O que você tá falando? Não, quem é Roberto Carlos? Aí o Jean-Claude falou assim: quem é Roberto Carlos? Quem é Roberto Carlos é a melhor pergunta, né? Aí o pessoal falou: você é um louco alienado, como você não sabe quem é Roberto Carlos? Roberto Carlos é a juventude, Roberto Carlos é o futuro, Roberto Carlos não sei o quê. E aí pararam tudo e foram com o Jô Soares e o Lauro César Muniz escrever o roteiro do SSS contra a Jovem Guarda. Fizeram o roteiro inteiro, começaram a levantar a produção, várias reuniões, aliás, histórias engraçadíssimas que o Jean-Claude conta. Reuniões em que Roberto participava, eventualmente Roberto não participava. Quando Roberto participava era um horror, porque uma vez descobriram fazer umas reuniões na casa da minha avó. E aí uma vizinha com um binóculo descobriu Roberto Carlos na casa da minha avó. E aí juntou uma multidão na rua e no prédio e que tiveram que chamar a polícia para tirar o Roberto Carlos do apartamento e tal. Então, enfim, tem mil histórias engraçadíssimas, mas este filme também não foi feito, porque Roberto Carlos, isso é uma coisa que o Jean-Claude, eu vou citar, não sou eu que estou falando, Roberto, por causa de um cinto, um desacordo por causa de um cinto qualquer, porque o Roberto não quer usar esse cinto, ou um sapato, não sei o que aconteceu, Roberto não quis mais fazer o filme, e esse filme nunca também foi feito. E aí eles voltaram para os Naves. Mas o Jean-Claude faria mais um roteiro com ele, que nunca foi, acho que nem começou a ser feito, porque o Jean-Claude me conta que o Persson procurou ele com algumas ideias e tal, e eles estavam nessa fase ainda de muito incipiente quando ele morreu, e aí nunca foi feito. Existe só essa coisa, essa parceria aqui do Jean-Claude e do próprio Glauco, existia assim com relação à equipe, mas com relação aos atores, a gente também ouviu essas histórias, né, dos atores contando que eles sempre achavam, pelo menos o Valmor contou essa história de que foi a grande frustração da vida dele, porque ele fez o São Paulo S.A. e ele achou agora, depois de tudo isso, eu serei chamado para o próximo filme. E ele não foi chamado para fazer o caso dos Irmãos Naves, ele ficou muito frustrado. Chamou o Raul para fazer. Chamou o Raul, e aí o Raul ficou enciumado, porque para o próximo o Raul não foi chamado. Então eu acho que ele foi angariando essa frustração dos atores que achavam que eu serei chamado para o próximo. E ele fez sempre um elenco super diferente para tudo, inclusive no teatro, né? Acabou que não repetiu ninguém. Né? Ninguém, Mas é muito bonito dos atores. Você conversa com o Raul diz assim, porque o caso dos Irmãos Naves é um filme muito melhor do que São Paulo S.A. Por que todo mundo só fala de São Paulo S.A.? Aí o Valmor fala, porque São Paulo S.A., não sei o que, O Lima Duarte falou isso assim: é o melhor filme do Persson, eu não entendo porque as pessoas só falam dos outros. Procissão dos Mortos é com certeza o melhor filme dele. Por eu transitar também no teatro, ainda tem uma curiosidade nesse assunto.
Eu tenho muito pouca informação sobre os trabalhos do Persson no teatro, você começou a citar. A minha curiosidade é se ele tem obras autorais e se tem aproximações com a linguagem cinematográfica, se alguma de vocês puder falar sobre isso. Se tem alguma aproximação, alguma contaminação. Se você identifica isso ou não. Ele estava, quando ele morreu, ele estava escrevendo um texto autoral, que era, ele adorava musicais. Aliás, ficou faltando ele fazer um musical no cinema, né? Aquela coisa de transitar pelo gênero. Mas ele ia fazendo teatro. Um dia ele leu uma matéria no jornal que era o Ricardo Couto escrevendo um artigo sobre a ditadura Vargas. E aí ele já estava com essa ideia de fazer um musical da década de 30, sobre a década de 30. Aí ele pega o telefone e liga pro... Aliás, o Jean-Claude diz que foi assim também, né? Ele ligou, pegou o telefone, ligou para o Jean-Claude, descobriu onde estava o Jean-Claude, em Brasília. Foi a Brasília chamar o Jean-Claude para escrever um roteiro com ele sobre o caso dos irmãos Naves. O Jean-Claude falou, você tá louca, eu não faço Imagina, isso. eu sou professor universitário, eu não sei nem como é que é. Ele falou, não, pode deixar que escrever, eu sei, você vem trabalhar comigo. E o mesmo com o Ricardo Couto, diz que foi assim. Aí o Ricardo começou a fazer pesquisa e eles começaram a escrever. E eles já tinham terminado o primeiro ato, o segundo ato já estava delineado e foi aí que aconteceu o acidente. Quanto à contaminação, eu não sei, não saberia te dizer, porque eu não foi montado, né, naturalmente, essa peça. Com relação às outras direções de teatro, não, eu não sinto que é o diretor de cinema fazendo teatro. Era um diretor de teatro fazendo teatro mesmo. Ele tinha muito domínio sobre a linguagem teatral também. E como ele era muito bom diretor de ator, isso ficava as marcações. Eu acho que era essencialmente teatral, né? Não vejo. Pensei, inclusive, sobre isso. Né? Até uma coisa bem comum, assim, enfim, à medida que a gente foi pesquisando, e um dos diálogos que eu achei mais inusitados que aconteceram nessa pré-produção da retrospectiva foi com o Antônio Paulo Galante, que é o produtor da Procissão dos Mortos. Né? E ele falou uma coisa que já é um pouco lugar comum, mas eu queria que vocês comentassem, que era justamente isso que ele falou. Ele falou, que legal que vocês vão fazer uma retrospectiva do Persson. O Persson era fantástico, o Persson era tecnicamente, essa foi a palavra, tecnicamente ele era perfeito. Foi essa expressão que ele usou. Né? E daí eu queria que vocês comentassem isso, assim, esse é puro técnico mesmo, que às vezes, enfim, às vezes alguns filmes vão mais na expressão da ideia, na força da vontade de querer fazer aquilo, sendo que nos filmes do Persson, além de ter isso, também tem uma espécie de apuro técnico, não, uma espécie de destilado um pouco diferente, assim. Se esse apuro técnico vem dessa formação, desse período que passou no Itália, como é que isso se construiu? Não, com certeza vem do Centro Experimentale, porque ele trabalhou com assistente de direção lá e ele fez... dois curtas. E ele fez 2 curtas, né? Inclusive, acho que participou do Festival de Veneza, enfim. E com certeza veio, essa formação técnica veio do Centro Experimentale, assim, dessa experiência. E quem conta isso é o Aronovitch, ele fala bastante disso, ele fala assim, o Persson tinha um requinte técnico, um apuro técnico, assim, muito grande. Ele falou que, o Aronovitch falou assim, muito diferente dos outros cineastas que eu já tinha trabalhado, que eu já tinha trabalhado e que eu vinha trabalhar no Brasil depois. Era de fato ele falou, era uma coisa que se destacava nele, assim. Mas aí o mesmo Aronovitch fala assim, apesar da gente brigar muito durante as imagens, porque ele me pediu umas coisas que eu achava impossíveis, e então a gente tinha um embate, mas enfim, no final das contas, o São Paulo S.A. E eu posteriormente,
quando eu fiz o Telecine, né, a primeira transferência na época eu fiz para Beta, do negativo original do São Paulo Sociedade Anônima, a pessoa que fez para mim foi o José Roberto Eliezer. Ele me comentou que o negativo do São Paulo S.A. era muito regular, isso mérito do Ricardo Aronovich, né, que era uma coisa assim de que né, se você ajustava, você fazia a marcação de luz para uma, né, para um frame, ótimo, né, um fotograma, aquilo tinha as outras sequências tinham uma regularidade que era muito constante, que é uma coisa de fotógrafos muito técnicos mesmo, né? E que, por exemplo, os naves já não tinha tanto isso, mas é porque os naves foi fotografado por um cara que era maquinista né, e que o Persson quis promover, digamos assim, né, dar uma oportunidade nova. E que isso, era totalmente diferente o negativo do outro. Isso é uma curiosidade. Então, mais uma curiosidade, como é que foi que ele conseguiu ele escolheu o Ricardo, né? Ele estava já com roteiro, já tinha conseguido a produção e tal, e aí ele ficou sabendo que o Ricardo Aronovich, um grande fotógrafo argentino, estava de passagem pelo Rio de Janeiro, em direção a Paris, onde ele ia fazer um filme daí há 2 meses, 3 meses, nem sei com quem que era. Isso quem conta é o Renato Magalhães Godoy, o produtor. E aí, então, diz que ele pega um avião, ele e o Renato pegam um avião, vão até eles descobrem onde é que o Ricardo Aronovich está hospedado, aí chega lá, bate: sou Persson, tenho um filme para fazer, quero que você faça e tal. E o Ricardo falou: mas nem pensar, eu vim aqui descansar no Rio de Janeiro e tal, eu estou indo para Paris, eu tenho que fazer um filme lá e tal. Mas ele sempre foi muito persistente, ele sabia o que ele queria e como conseguir. E ele conseguiu convencer o Ricardo de não descansar mais, de vir para São Paulo e fazer o filme. Aceitou fazer o filme, avisou lá o pessoal de Paris que ele ia chegar um pouquinho mais tarde. E aí foi assim que ele conseguiu que o Ricardo fizesse. Tem mais alguma questão? Não. Mais uma questão. Se me permite, Marina, que você considera que traz do seu pai os seus trabalhos enquanto filmes? Bom, é difícil dissociar, né? A pergunta é se eu sou influência, é isso? Exatamente. Não, olha, claro, obviamente, assim, quando eu fiz o documentário, o Persson, esse documentário nasceu muito de uma necessidade que eu tinha de descobrir quem era essa figura de que todo mundo me falava né, que era isso e aquilo. Né, eu e a Domingas, a gente cresceu ouvindo histórias incríveis sobre essa pessoa que era exuberante, que era engraçada, que era inteligente, que era carismática, que era não sei o quê, e o cineasta, o grande cineasta e tudo mais. Eu, quando fui fazer faculdade de cinema, comecei a ter aulas sobre os filmes, né? Sobre, isso, quer dizer, né? Falava-se dos filmes do Persson na faculdade, nas aulas de história do cinema. E aí foi quando eu comecei a entender, falei assim, bom, então talvez não seja só uma coisa de pessoas falando para uma filha que perdeu o pai muito cedo, né? Talvez de fato exista alguma coisa maior para se investigar. Então desde lá eu estava, desde o começo da faculdade eu tinha essa ideia de falar assim, poxa, talvez eu precise investigar um pouco mais e talvez eu possa fazer alguma coisa com isso em forma de cinema, né? Fazer um documentário. E obviamente que foi super importante para descobrir não só o cineasta, mas também o pai, né? Então eu conheço mais o Persson por causa dos filmes, eu conheço mais quem era, o que ele pensava, quais eram as ideologias, as preocupações, as agonias,
por causa dos filmes, né? Então sou muito grata ao cinema por ter me trazido um pouco do meu pai, né? Já que a convivência, enfim, fui privada dessa convivência. E, enfim, eu gosto do cinema dele, né? Eu admiro, de fato eu aprecio a obra dele. E a gente sofre influências, acho que de tudo que a gente gosta, né? Então, sim, eu tenho influência da obra dele, não só mais da obra, mas como da pessoa. Assim como também em relação a cinema especificamente, eu sofro influência, acho que de tudo que eu já vi, que eu gosto, que eu admiro. Então, não dá para separar uma coisa da outra, né? Acho que a gente é muito um conjunto, né, de uma amálgama, assim, de tudo que a gente admira, gosta e quer fazer. Mas é difícil. É uma pergunta muito recorrente, vou dizer, né? Assim, não é uma pergunta, mas ela é muito difícil de responder. Ainda assim, se eu vou responder seriamente, né? Eu acho que a urgência não é uma resposta exata, sim, muito mais por poder ver você falando sobre isso também. É bonito também. Então, pessoal, acho que é isso. Só lembrando, hoje tem uma sessão mais do que especial que a gente programou com maior carinho, que é o São Paulo S.A., em 35mm, ali na Sala 1 do Itaú. Quem não viu, uma cópia recuperada? Não, mas é uma cópia em película. O negativo original, que como eu disse, estava bem quando foi feita a cópia. A gente espera que seja bem aí, a gente não sabe direito, né? Em 35? 35. E é isso. Quem não viu, venha, 9h15. E quem já viu, reveja. A gente não sabe quantas vezes a gente vai poder ver filme de película mais nessa vida. Está cada vez mais raro. Já foi? Não, aliás, super obrigada, porque realmente eu acho que foi uma das minhas assim, vocês não querem passar em quase que eu tenho certeza que você vai passar em película, porque para tirar a cópia da Cinemateca. Até aqui cabe um agradecimento mesmo público, que eles não nos possam ouvir, mas o pessoal da Cinemateca que resiste também bastante, trabalhando mesmo sob condições terríveis às vezes, e que fazem um trabalho assim, a gente sabe que realmente fazem o que podem, e a gente pediu as cópias com um tempo até um pouco injusto com eles, digamos assim, é muito em cima, mas eles, enfim, nos ajudaram, atenderam, os filmes estão aqui, e também foi um pouco da alegria do Luiz aqui, que é o projecionista do Itaú, que é aficionado por películas, e no ano passado a gente fez o festival, não tinha nenhuma película, e ele ficou deprimido durante o festival. E aí, só que daí agora esse ano ele tá morrendo de medo com as exibições, ele fica acompanhando tudo, e até convidar vocês para a próxima exibição dos curtas, que a gente acabou tendo uma situação engraçada aqui. Ontem eu precisava ligar o projetor de 16mm, porque um dos curtas-metragens está em 16mm, o Otimista Sorridente, então a cópia em 16 que eles têm. E aí o pessoal lá em cima, que ainda ajuda nas projeções e tal, não, tem que ligar o 16, vamos testar o projetor, então beleza, eu fui lá, liguei na tomada e queimei o projetor, porque eu liguei na tomada errada, assim, queimei o projetor, não o filme. E aí foi um desespero, porque a gente só tinha esse projetor, e aí o Antônio, que é o diretor artístico do festival, foi até a Cinemateca e sequestrou o projetor 16 da Cinemateca, porque a gente não combinou nada com ninguém, os caras, enfim, a gente falou... Não, na Cinemateca daqui. Só que a gente não conseguia falar com o Cordioli, que é o presidente da Fundação Cultural, não conseguia falar com o Savoia, que é o diretor da Cinemateca. O Antônio foi mesmo assim lá, disse que tinha falado com todos eles, pegou o projetor e trouxe pra cá. E aí... aí a gente botou o projetor dentro da sala, exibiu Procissão dos Mortos e o Ao Lado do 35 montado no projetor, e depois o 16 dentro da sala com o som do projetor, ficou bem legal. Então, isso foi ontem. Poxa, que emoção. Sim. O projetor, assim, a sessão era 9 e alguma coisa, o projetor chegou às 9, daí montamos, e aí abriu a sala, as pessoas entraram e agora que acabou a gente respirou aliviado, assim. Mas a próxima sessão vai ser do mesmo jeito, só que sem toda essa emoção que foi ontem. Então, convido vocês para assistir, porque foi muito legal, assim, e projetar 16 dentro da sala foi muito bacana. Então, convido a todos que quiserem estar na sessão, vai ser divertido, assim. Obrigado. Obrigada.